Olá, tudo bem? Meu nome é Fazan, ou pode me chamar de Fabrício, ou do nome que você quiser, porque afinal essa é uma aula de filosofia. Essa é uma aula de filosofia e ela possui alguma razão de ser, de existir, de estar aqui presente. Filosofia é esse grande campo que traz sobre si mesma uma perspectiva que é a perspectiva de você chegar a ideias que sejam de fato concretas. Pensar é a melhor arma para se defender de qualquer tipo de coisa que possa acontecer na sua vida. Não é? Falar para transformar. Falar para transformar porque somos todos dignos da palavra, somos todos democráticos, não é? Tratar as pessoas com humanidade, para que você tenha mais humanidade e para você realmente isso faça real diferença. Pois bem, hoje nós vamos falar de coisas que são incômodas, como a violência, não é? Do dinheiro. O dinheiro que é esse substrato, não é substrato não é a palavra certa, desculpa, é uma certa coisa que aí se destina para vários locais, não é? Para várias situações. Mas aqui nós estamos falando de sociedade. Essa sociedade é exatamente aquela que transborda, não é? Através do seu comportamento. Mas estamos falando de sociedade realmente quando se fala sobre Milton Santos, nós estamos falando em uma trau de globalização, onde há famílias mais ricas e que controla a parte do todo, não é? E que faz com que isso chegue como uma tal determinação. Não é? As pessoas estão dentro de um sistema neoliberal que só querem ter mais e mais lucro e lucratividade, não é? Mais e mais. E isso não é determinado por um, é determinado por outro, é determinado por multissetores. Nós estamos falando de multinacionais, não é? E da participação desses que são o que detém a maioria do dinheiro e que faz com que nós se encaixe dentro de um determinado nicho, que é o nicho da desigualdade social, não é? É o nicho daquelas pessoas que não têm quase nada perto daqueles que o têm. Então o Milton Santos ele começa falando dessa internacionalização, não é, do capital financeiro, e que isso possui várias razões. Afinal de contas, o que é uma razão? Não é o que é você ter a razoabilidade necessária, conectivo, não é uma conexão direta entre o seu pensamento e a construção do mundo como nós vemos hoje em dia. Nós estamos inseridos praticamente naquilo que promete ser a Terceira Guerra Mundial, não é? Parece ser ou já foi, né? Ou já foi, vamos torcer que já tenha ido, porque presidentes fora da casinha tem, e algo de muito estranho pode acontecer. Não tô falando do Brasil, não.
Eu estou falando uns 2, 3, na verdade, que compõem essa base, não é essa base estrutural. O uso financeiro não é através de megafirmas, dinheiro compulsoriamente, que são ladeadas por grandes empresas financeiras. O que é isso a qual ele chama a empresa financeira? Não é? O que é isto? Essas empresas financeiras das multinacionais utilizam em grande parte a poupança dos países em que se encontram, né? O nosso produto interno. Quando uma firma qualquer outro país se instala num país C ou D, as poupanças internas passam a participar da lógica financeira e do trabalho financeiro dessa multinacional, não é? O que é uma multinacional, né? Quais são as empresas que são multinacionais e que determina a forma de realidade a qual você interage a todo momento. Deixa eu ver aqui. Então, o que sai do país como royalties e tem inteligência comprada, pagamento de serviço ou remessa de lucros, volta como crédito e dívida. Essa é a lógica atual da internacionalização do crédito e da dívida. Nós estamos falando aí talvez de impostos, não sei, a aceitação de um modelo econômico em que o pagamento da dívida é prioritário implica a aceitação da lógica desse dinheiro, não é? A aceitação de um modelo econômico em que o pagamento da dívida é prioritário implica a aceitação da lógica, não é? E a lógica, ela é nada mais, nada menos do que uma lógica legal, não é? Uma lógica que determina aquilo a qual deve ser. Uma lógica que estabelece como fio condutor o aparato jurídico. O aparato jurídico. E o que é um aparato jurídico, né? Eu diria que é a legalidade. Quanto mais legal, não é? No sentido de regulamentação tu és, quanto mais coisas você vai merecer ter. Não, não é. E eu acho que não é uma loucura. Eu acho que é simplesmente você pensar assim, poxa, mas o que dá pra fazer aqui pra me resguardar? Entendeu? Para evitar coisas indevidas. E eu falo do que? Eu falo do texto do Milton Santos. Que bacana mesmo é você aprender a você usar isso como benefício próprio. Sabe, eu tava usando um óculos. Eu achei que iria me ajudar, pô, né? Cansaço nas vistas.
mas não ajudou. Tem que passar com clínico, não é? Uma medida fácil para terminar com um problema e você se coloca em outro problema. Não faça isso, né? Não faça isso. Não apoie pessoas que querem que você morra. E mesmo se fosse assim, né? A vizinhança inteira, pô, né? Cada um tem a sua qualidade, né? Cada pessoa é única, única, única. Eu acredito em uma coisa mais imanente, mas não é para que estragar a realidade que nós temos e que nós construímos até aqui enquanto sociedade. E eu estou falando do discurso democrático que somente é possível dentro de uma determinada filosofia, não é? Como um texto. Como um texto. Então temos, né, segundo Milton Santos, essa diferença, não é? Um para lá, outro para cá. Nas condições atuais de economia internacional, o financeiro ganha uma espécie de autonomia. O financeiro ganha uma espécie de autonomia. Por isso, a relação entre a finança e a produção, entre o que aqui e agora se chama economia real e o mundo da finança, dá lugar àquilo que Marx chama de loucura especulativa fundamentada no papel do dinheiro em estado puro, né? Talvez aí se colocasse a necessidade de pensar o que é essa ética, não é marxista, não é que ética não, desculpa, epistemologia marxista, não é? Há sempre o sim ou não para uma determinada questão. Aí você organiza, não é, dentro daquilo. Que melhor lhe aprai. Porque ética, galera, não é uma coisa. É uma coisa exata, mas também não é também tão exata assim. Nós não estamos falando de regras, não é? Ou a qual condiz a lei, né? Pode ter uma ética que inclusive possa ser mais abrangente, mais liberal, no entanto, possuir uma série de premissas que o protegem. Nas condições atuais de economia internacional, o financeiro ganha uma espécie de autonomia. Por isso, a relação entre a finança e a produção, entre o aqui e agora, se chama economia real e o mundo da finança. Dá lugar àquilo que Marx chama de loucura especulativa, fundamentada no papel do dinheiro em estado puro. Foi aí aonde paramos. Não é? Aí, volto a essa questão do dinheiro em estado puro. Este se torna o centro do mundo. É o dinheiro como simplesmente dinheiro, recriando seu fetichismo pela ideologia sistêmica financeira, descobre fórmulas imaginosas, inventa sempre, são formas sempre renovadas de oferta dessa mercadoria especulativa. O resultado é que a especulação exponencial exponencial, assim de redefinida, vai se tornar algo indispensável, intrínseco
ao sistema graças ao processo técnico da nossa época. O processo técnico da nossa época. E que é um processo, né? Que é um processo, não é algo que já está pronto e acabado. Não é. É outra coisa. E o tempo real que vai permitir a rapidez das operações e a volatilidade do assentes. E a finança move a economia e a deforma, levando seu tentáculo a todos os aspectos da vida. Por isso é lícito falar da tirania do dinheiro. Não é? Então possui o dinheiro em estado puro e o dinheiro que faz essas commodities circular, não é? Há famílias que detêm parte muito grande desse conglomerado e que por isso tem uma base de controle no mundo, não é? Isso em determinadas, independentemente de empresa, se é água, se é de telecomunicação, se é, sei lá, qualquer coisa que vocês pensarem. Não é qualquer coisa no sentido de empresas legalizadas. Se o dinheiro em estado puro se tornou despótico, isso também se deve ao fato de que tudo se torna valor de troca. Tudo se torna valor de troca. A monetização da vida cotidiana ganhou no mundo inteiro um enorme terreno nos últimos 25 anos. Essa presença do dinheiro em toda parte acaba por constituir um dado ameaçador da nossa existência cotidiana. Né? Ou seja, nossa, quanto tempo atrás esse cara já estava pensando nisso, não é? Nessa violência do dinheiro, que é um dinheiro em estado puro, que circula livremente, que é produto de multinacionais, não é? Que possui várias fábricas pelo mundo, mas que joga parte desse capital aos que estão já no poder há muito tempo, não é? No caráter de definição histórica, né? Então precisamos ter consciência sobre isso, não é? O nome do livro é Globalização, por uma outra globalização, aliás, do pensamento único à consciência universal, não é? A consciência disto que nós chamamos Terra. E aqui apenas uma divisão de leitura, de interpretação, não é? Que possui, com certeza, muito dinamismo em relação a outras. Pensar o que é história e o que a história fez para o mundo é uma coisa extremamente importante. Não é? Porque a história que nós temos para perceber e analisar o que está acontecendo para evitar que o pior possa acontecer. Não é? E o pior que pode acontecer são as pessoas deixarem de sobreviver. Né? Se você tranca a outra pessoa na jaula, seja na forma legal ou seja na forma ilegal. E não estou falando em sistema prisional não, apesar, né, que pode passar e dar a entender, mas até nisso, obviamente que há muita crítica em relação a como isso tudo ocorre aqui pelo mundo. Né? A guerra na Ucrânia, por exemplo, ou pior, na Palestina, onde as pessoas têm que enfrentar uma situação muito difícil, não é? Muito difícil. A inspiração é profunda, porque é muito difícil pensar nessas pessoas sem um sustento, sem água, sem isso, sem aquilo. É praticamente um exercício
metafísico, não é? Porque é pensar em outra parte que possui outros problemas e que esses problemas se entravam em condições que são, não é, multifacetadas. Agora, não é? Querem deixá-los em paz para investir na Venezuela com uma narrativa que é a narrativa da condição de certa ligação com como é divulgado nos jornais, não é? Com parcela do que seria uma parte criminosa e por aí vai, né? Quem é interessado em notícia já deve ter percebido isso, não é? Muda o foco, mas a guerra continua, não é? Para Vietnã, não é? Cada governo tem a sua história. Essa história é devido a uma coisa, não é? A violência do dinheiro. Porque o que eles querem, né? Penso eu, acho que várias pessoas também tensionam a pensar desta forma também. No entanto, há uma questão econômica, né? Econômica. A Ucrânia, no caso não, no caso a Venezuela, não é uma soberania nacional, então caso queiram rebater essas críticas, que isso seja na rua, não é? Aqueles barcos que pegaram fogo até hoje não se sabe, não é? Tem denúncia, enfim. São muitas questões para tratar, sabe? E que a gente vai percebendo aí ao longo do nosso percurso, né? Esse foi mais um vídeo. Assine o canal se não for pedir muito. Assine assim no sentido de apertar o sininho, essas coisas assim. Dá ok para quem assistiu. Se for para dar negativo, por favor, não faça isso, tá? Acho que vai um monte de negativo lá. Não, mas é porque a intenção aqui é pura e simplesmente filosofar em cima desse texto, não é criar uma espécie de meditação ativa, uma espécie de desdobramento da palavra, não é? Obviamente que esse texto do Milton Santos, eu acho que já foi feito pensando nesse novo mundo em que nós nos encaixamos atualmente. Então aí é isso. Grande abraço a todos. Grande abraço.